por exemplo, essa época da pandemia, eu fiz muita consultoria, desde março do ano passado, eu tiro mais que meu salário de consultoria. Perfeito. Então, agora a gente começa a conversar, cara. pronto. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo jóia? Como é que tá? Tranquilo, calor aqui do Ceará, mas tudo bem. Aqui no Rio também não tá muito fácil não, cara. Me escuta bem, Ícaro? Tá tranquilo? Tá tranquilo, tá ótimo, tá pra te ouvir bem. Tá me ouvindo bem também aí? Tá bem, perfeito, cara, perfeito. Ótimo. Prazer te conhecer, Ícaro. É bacana bater esse papo, né? Assim, hoje a gente vai falar um pouco sobre psicometria, análise de dados, consultoria. E eu queria que tu se apresentasse, né? Porque tanto para quem vai conhecer, assistir, né? Mas para mim também, né? Porque a gente já se falou algumas vezes aqui pelas redes sociais, mas eu conheço muito pouco, né? Da tua trajetória, enfim. Vai ser um prazer te conhecer mais de perto. Primeiro, eu queria também dizer que é um prazer conhecê-lo, viu, Bruno? Acompanho desde de bom tempo já do YouTube, já me ajudou bastante. antes da parada que o senhor deu, já estava acompanhando lá nos vídeos, já me ajudou na época da dissertação e entre outras coisas, mas muito bacana. Desde o comecinho, né? Isso. Estava sempre lá comentando lá nos vídeos e tal. Muito obrigado, desde já. E aí, porque eu vi que tem no Instagram e acabei seguindo e a gente bateu mais um papo e tal. Sim. Mas pronto, né? Sobre mim, bem brevemente, meu nome é Ícaro, né? Ícaro Costa, sou de Fortaleza, Ceará, capital do calor. Sou psicólogo, tá? Eu formei em 2017, finalzinho de 2017, entrei no mestrado na Unifor, que é a Universidade de Fortaleza, aqui no Ceará, e é uma universidade privada. Muito bacana, o PPG de lá é uma satisfação imensa na minha trajetória de ter participado. Os professores são excelentes, até comentei que se eu conhece alguns, né, a professora Normanda, a professora Cíntia, entre outros. Então, a Normanda, né, quando eu entrei no mestrado, ela estava terminando o doutorado dela. Então, o meu começo foi o final do ciclo dela, e os meus talheres, garfo, faca, colher, foi a Normanda que me deu, cara, para começar lá em Porto Alegre, velho. Que bacana. Montando apartamento sem nada, velho. Lá o nosso grupo, né, ele tinha meio que uma tradição, né, assim, dos mais velhos e ajudando os mais novos, né, então... que massa. E depois... E ela foi do Rio também, do Rio Grande do Sul? Ela estava lá também? Ela fez mestrado e doutorado lá com a Silvia. Não sabia não. Pensei que era Rio Grande do Norte. Ó. Não. Não, na real, assim, ela é do Rio Grande do Norte, mas ela fez o mestrado e doutorado no Rio Grande do Sul. Saiu trocando os Rio Grandes. Sim, que massa. Tá? Oi, Ícaro, muito bacana lá. E sobre a Cíntia é muito amiga de um grande amigo meu, mas eu não conheço ela pessoalmente. A gente até já trocou Samuel Lins? Isso, exato. Samuel estava na minha banca de dissertação. Olha só, que mundo pequeno, Acabamos de ter um artigo aceito aí recentemente e submetemos outros aí. Nessa época de pandemia, a gente escrevemos uns 15 artigos sobre psicologia e pandemia, né? Algumas questões de saúde mental. E aí o professor Samuel trabalhou junto com a gente também, me ensinou bastante. Eu li muitos artigos dele para aprender alguns detalhes de estatística também. Que bacana, velho, que bacana. Oi, Ícaro, e deixa eu te perguntar uma coisa. A tua graduação é psicologia, foi por onde? Foi pela UFC ou não? Não, foi pela Unifor também. Eu fiz pela Unifor, tanto fez a graduação. Mestrado e graduação na Unifor. Sim. A UFC, na época da graduação, quando eu fiz do vestibular, eu tentei para odontologia em Sobral, que eu não sabia nada da vida ainda, não tinha escolhido. Aí eu tentei psicologia aqui na Unifor e odontologia na UFC, quase passei lá e acabei passando na Unifor. Vamos lá, gostei, aí acabei estudando um pouco do curso e me identifiquei bastante, né? Faz muito tempo isso. Mas não, aí o doutorado que eu ia tentar no passado e esse ano eu pretendo tentar, mas ainda estou meio na dúvida aí para onde é que eu vou, né? Se eu fico aqui ou se eu... Então, como é que tá essa situação? Tu terminou o teu mestrado e aí tu deu uma pausa agora. Eu terminei o mestrado em setembro do ano passado, né? Foi por causa da pandemia, deu uns atrasos e tudo, e eu priorizei as publicações sobre Covid, eu acabei
adiando um pouco a defesa, deu certo lá no PPG e tudo. E aí foi na semana que eu defendi, na sexta era o último dia de inscrição do doutorado na UFC, aí eu acabei deixando passar, apesar de ter feito o projeto e tal, tá tudo bem encaminhado, mas eu decidi tomar esse tempo, chega foi um alívio não ter dado certo, porque eu tava muito cansado. Não, o final mas aí agora, no final, agora esse ano vai dar certo. Eu sempre falo que o mestrado ele é mais cansativo que o doutorado. O mestrado é muita coisa para aprender em muito pouco tempo, né? Ali tem 2 anos para fazer tudo, um monte de disciplina, o projeto, né? As análises, tem que aprender muita coisa em pouco tempo, né? Então, realmente, as pessoas terminam meio estafadas. Ô, Ícaro, aí deixa eu te perguntar uma coisa, né? Porque a gente vai falar aqui, pessoal, sobre consultoria em análise de dados, né? O Ícaro já trabalha com análise de dados, já ganha uma grana com isso também, e a ideia desse bate-papo é a gente focar nisso, né? Então, para começar a tangenciar um pouco a conversa nesse sentido, deixa eu te perguntar uma coisa, Ícaro. Quando é que tu começou a se interessar em análise de dados? Foi na graduação? Foi no 6º semestre da graduação, na disciplina de Fundamentos e Estatística. A única disciplina de dois créditos que tinha na graduação. Na Unifor, a média era 8 na época. Então, você tinha que tirar 2 8 para poder passar na disciplina. E logo estatística, né? Nesse semestre, olha, a história é interessante. Sempre conto isso toda vez que eu vou começar um curso de estatística, uma coisa assim. Eu estava fazendo 9 disciplinas no meu semestre, estava entrando no laboratório de pesquisa e estava estagiando pela manhã. Eu saí de casa às 6 horas da manhã, chegava em casa às 11 horas. Né? Então, estava uma rotina bem puxada nessa época. E aí, 9 disciplinas, que é que a gente faz? Escolhe uma para empurrar com a barriga, né? E qual foi que eu escolhi? Estatística, claro, né? E aí, né, psicólogo, estatística, a gente empurra, né, e tal, não serve para nada, né, entre aspas. E aí, beleza, escolhi essa, aí quando veio a primeira prova, eu tirei 6. Tirei 6 na primeira prova, ou seja, eu tinha que tirar um 10 na segunda para poder passar. Sim. Eu nem sei como é que eu tirei o 6, porque eu realmente não estudei nada, assim, então... Daí caramba, eu preciso estudar, senão eu vou papocar esse semestre aqui e não dá certo. E como eu fiz pelo financiamento FIES, eu tinha que me segurar em relação a isso. Sim. E aí, eu estudando, comecei a pegar os slides todos do professor, li os textos, aquele livro do Peixe, né? Sim. Estatística sem matemática para psicologia. Eu li aquele livro de cabo a rabo já. E aí, lendo, estudando, vendo vídeo pra caramba na internet, alguns professores, o Dr. Todd lá, vi muito já no YouTube, não sei se você conhece. Sim, sim. Enfim, dentre outros, e comecei a estudar. E aí eu fui pra prova, né? Na verdade, era a segunda disciplina. Na terça, quando eu cheguei no dia, não era prova. Caramba, eu estudei, virei à noite aqui pensando que ia ser prova e não era. E aí, como eu tinha estudado, todo mundo... não tinha estudado porque já tinha tirado boa nota na primeira prova, eu comecei a ensinar o pessoal da turma nessa época. E aí eu comecei a cobrar algumas aulas já particulares nessa época da graduação. Que legal, cara, que massa, velho. E aí, terminado a disciplina, né, fui para a última prova, tirei 10, né, aí o professor chegou e me chamou assim no canto, Ícaro, tu pescou? O que aconteceu? Pesquei no livro do peixe, né? Mas pronto, aí, trocadilho bom, né? E aí, depois de ter conseguido passar a disciplina, tirei um 8 cravado, que foi 6 mais 10, eu entrei como monitor no outro semestre, no outro ano, né? Entrei como monitor e entrei no laboratório de pesquisa desse professor que ministrava a disciplina. E nesse laboratório tinha algumas pessoas de fora do laboratório da psicologia e essas pessoas viram que eu tinha mais interesse em pesquisa quant e solicitaram um curso e eu comecei a já ensinar na época da graduação. Da graduação. E deixa eu te perguntar uma coisa aí, cara. Nesse momento, assim, né, que tu começou a estudar, que tu já, né, num primeiro momento por necessidade, tu já começou a perceber que tu tinha interesse nisso? Ou não? Ou tu começou a ganhar dinheiro e tu viu que isso era uma possibilidade de trabalho? Como é que surgiu o interesse, né, assim? Pronto. Não, nessas viradas de noite, eu estava estudando, eu lembro que eu estava estudando mais correlação, que era o que a gente mais ia na época da graduação, e começou a me interessar, e eu fiquei, poxa, beleza, isso aqui está me dando trabalho, mas tá me interessando, né, um assunto que pode ser muito útil mais para frente. Então, eu tive essa virada de chave aí, né, nessas noites viradas para estudar para a prova, eu entendi que tinha uma função bacana, que poderia me render algo que, querendo ou não, os outros psicólogos não costumavam ir atrás, né, e tal, pelo menos da minha realidade de graduação,
O pessoal, não sei como é que é no Rio de Janeiro, na verdade, no Rio Grande do Norte, acho que não, mas aqui o pessoal não tinha muita satisfação com isso, eu acabei buscando ocupar o espaço pela satisfação que eu tive, que estava em falta, né? Então, eu achei bacana, achei útil, e eu pensei, poxa, em alguma maneira isso aqui vai me ser útil na minha carreira profissional. E aí junto com essa virada de chave, veio as oportunidades de fazer algum dinheiro, né? De pagar algumas coisas e tal. Foi isso, no começo, bem no começo. Aí foi lá para 2016, eu acho, mais ou menos, 2015, não sei. Sim, sim. Tá, a gente vai voltar aí, tá? Porque depois eu quero voltar aí nessa tua visão aí, né? De já começar a ganhar uma graninha, né? Assim, né? Porque eu venho falando muito aqui no Instagram, né? Assim, olha, você sabe pouco, você oferece pouco, mas começa, sabe? Você vai aprendendo aí no meio do trajeto. E uma das coisas, Ícaro, que eu mais escuto nos posts, né? Ali, nos comentários que as pessoas colocam, até mesmo me escrevendo em box, é um certo receio de começar, de achar que você precisa saber muito mais, né? Então, assim, a vida acadêmica, a de pesquisador, assim, de pesquisa, muitas vezes ela não vislumbra tanto assim um sucesso financeiro, né? Assim, é uma outra visão, né? Assim, que quem trabalha, assim, em certa medida com um pouco de empreendedorismo, né? Pensando um pouquinho mais numa visão mais de mercado, assim, as pessoas elas têm uma barreira muito grande, sabe? Eu acho que a psicologia do Brasil tem uma barreira muito grande para ganhar dinheiro. Isso chegou em algum momento a pesar para ti? Isso foi um problema, um receio ou não? Ou tu sempre, não, quer saber, eu vou começar, eu tenho conta para pagar, os boletos quem paga sou eu, como é que foi isso para ti? Porque eu acho que isso pode incentivar muitas pessoas que estão numa situação muito semelhante a essa que tu já esteve, entendeu? Uhum. Na verdade, né, eu não senti essa. Eu entendo que a psicologia brasileira ela tem um ar assim, né, de contra-capitalismo, digamos assim, alguma coisa nesse sentido. Acaba que a questão do mercado, de empreender como o senhor falou, é realmente algo um pouco distante. Mas, na minha realidade, pelo menos na minha graduação, eu não vi muito isso, esse embate, né, das pessoas pensarem dessa maneira e tal. Não sei se por ser uma faculdade privada, as pessoas tinha que pagar uma mensalidade relativamente cara, né, aqui para a região e tal. Então, eu não sentia por essa pressão desse lado, né, uma questão mais organizacional, institucional, né, dos estudos de psicologia. Mas eu vi uma oportunidade, né, eu vi que tinha demanda e segui, né, certo? O que eu sei aqui, eu consigo ensinar alguma coisa. Os cursos que eu dei no começo, né, bem no começo, foi sobre introdução mesmo, né, como fazer um banco de dados, como rodar uma estatística descritiva, e eu sabia até correlação e parava ali, né. Olha então, só, cara, olha só, bicho. O básico do básico, né, tipo, como montar um banco de dados, como estruturar, como mexer ali nas variáveis, como nomear essas variáveis, né, e basicamente, assim, uma das primeiras análises inferenciais, né, ali que a gente sabe, que a gente aprende, né, que é a correlação, tu com esse micro conhecimento, né, por assim dizer, tu já tava aí ganhando uma graninha, né, assim, muito legal, cara, muito legal. Tá, continua. E aí, na época, né, acho que o Carlos, né, acho que até fez um vídeo com você recentemente, o Carlos Guerreiro, era meu parceiro de monitoria, eu era monitor de professor, eu era monitor de outro na época da graduação. Vocês estudaram juntos, então? Sim, sim. Não na mesma sala, mas em períodos semelhantes, e desde sempre a gente troca ideia e conversa e tal. Sim. E aí, eu lembro que o Carlos, ele sabia a comparação amostral na época, o teste T, e eu não tinha aprendido isso, eu só sabia descritivo e correlação, e pronto. Mas foi isso, né? Eu vi que tinha uma certa demanda, o pessoal precisava, o pessoal do mestrado, nessa época eu conheci um pessoal do mestrado da saúde coletiva, lá da Unifor, e eles não tinham muito esse tato, né, eles, na verdade, chamavam de bioestatística, se eu não me engano, bioestatística. E era só montar um banco, era só aprender como usar o programa e, bora, eu sei fazer isso aí, vou ensinar para vocês. Marcamos lá alguns sábados e comecei. Esse foi o primeiro curso que eu dei, já tem bom tempo, mas foi uma experiência legal. Então foi isso, né, eu vi que era bastante útil, então acho que quando você vê utilidade nas coisas, isso abre mais os olhos, né? E comecei assim, né? Mesmo na graduação, sexto semestre, se eu não me engano,
fazendo alguma coisa. E eu vi realmente esse comentário, é que, beleza, eu só sei isso, mas dá para ensinar isso aqui, né? Uhum. E aí, se vier uma demanda a mais, a gente aprende um pouquinho mais, vira uma noite ou duas e desenrola também o problema. Exatamente, cara. Tem que ter essa pegada de desenvolvimento constante, né? Óbvio, vão aparecer coisas que a gente não tem condições de aprender, a gente não sabe, e a gente passa adiante, né? E já fica com aquilo ali na cabeça, né? Cara, isso aqui é uma coisa que eu preciso aprender para colocar aqui no meu portfólio, né? No meu currículo. Uma das coisas que eu faço, por exemplo, né? Bem nessa linha do que tu falou, é ficar olhando o tempo inteiro, né? As solicitações que chegam no LinkedIn, né? Eu coloquei um marcador ali no LinkedIn, então tudo que aparece de vagas, né? De psicometristas, eu recebo por e-mail e eu estou o tempo inteiro, né? Dando uma olhada ali em quais são os requisitos, né? Que as grandes empresas mundiais elas estão solicitando, né? Então isso é bacana porque a gente meio que já fica de olho ali, né? Pô, isso aqui é uma grande tendência. Vou te dar um exemplo, tá? Na minha época do mestrado e doutorado, não se falava muito de Partial Least Squares, PLS. Cara, agora tá todo mundo falando, estudando e aprendendo PLS, entende? Então, assim, é uma coisa que se você não estiver atento, as coisas vão mudando muito rápido e você não se dá conta, sabe? Tá, aí, Ícaro, aí veio o teu mestrado, né? Tu já estava engajado aí com a iniciação científica, né? Isso. Fez um tempo de iniciação científica, começou o teu mestrado. Qual era o teu tema de pesquisa? Na época do mestrado, como se fosse há muito tempo atrás, né? Na época do mestrado, eu estudei avaliações de políticas públicas com a professora Cíntia, né? E aí, eu entrei no LEP, no Laboratório de Estudos e Práticas em Psicologia e Saúde, que é o laboratório que eu estou como parceiro hoje, porque lá tinha uma demanda de alguém que precisava de estatística, inclusive lá tinha, na época tinha uma seleção, né? Ainda tem, na verdade, uma seleção para você entrar no laboratório, e aí conversei com a professora, se é SPSS, pois entra no grupo aí, porque a gente está precisando. A Cíntia sabia, né, mas era só ela, então tinha várias pesquisas rodando, e alguém precisava dar conta. E aí eu entrei nesse laboratório e segui. Como o laboratório é sobre psicologia da saúde, ela trabalha muito com políticas públicas, e meu trabalho foi uma avaliação nacional dos CAPs. E daí eu tive a oportunidade de conhecer também a análise fatorial exploratória e confirmatória, que eu fiz umas análises para poder validar um instrumento de avaliação dessa política pública, na perspectiva, na crença, né, dos profissionais. Legal. Foi sobre isso. Tá. E aí o combinado foi assim, professor, o tema pode ser qualquer um, contanto que tem estatística, eu estou dentro. Exato. Foi mais ou menos isso. É porque é a paixão, né? A paixão pela análise de dados, né? Deixa eu te perguntar uma coisa aí, cara. Tu falou uma coisa aí que é importante que eu queria voltar, né? Tinha um processo de seleção e tu disse que tu sabia estatística, né? Tu sabia análise de dados, né? Como é que foi a tua receptividade por tu ter esse conhecimento? Foi excelente, né? Porque eu não precisei de seleção para entrar no laboratório só porque eu sabia alguma coisa da SPSS. Aí, quando eu cheguei, pedi um banco de dados de 13 mil respostas para poder publicar alguns artigos e acabou, inclusive, apesar de fazer um pouco de tempo, que a gente, na época, sabia pouca coisa, e ano passado a gente trabalhou nos artigos que foi rejeitado na época, e acho que saíram uns 3 artigos desse banco de dados, e ainda tem banco lá, para sair o 4º artigo agora nesse ano, e tinha demanda, né, e precisava alguém para mexer nesses dados. Sim. Então, a professora aí, cara, mexe aqui, vê o que é que tu sabe fazer aí nesse banco e vamos publicar. E foi. Então, saíram 4, acho que foram 4 artigos desse banco de dados, e o próximo vai sair mais recentemente. Então, foi excelente, foi excelente. E a professora Cíntia é incrível. Se eu puder conhecê-la em breve, dá oportunidade para quem... Sim, a gente tem conversado um pouquinho ali pelo Instagram, mas certamente em breve conheceremos. Deixa eu passar essa pandemia louca, né? Que tá todo mundo enfurnado em casa. Mas, Ícaro, cara, que coisa incrível, bicho. Então, assim, tu tinha um conhecimento que ninguém do teu grupo tinha, né? Isso te dá, né? Isso te dá oportunidades acadêmicas, né? De escrever uma série de artigos, né? Porque tem uma coisa que eu até digo, assim, né? Que é bacana, assim, quando as coisas que a gente pensa, né? E a gente acredita, é corroborada por pessoas, né? Como você, que tá, tipo, não te conhecia, mas do outro lado do país, né? Lá no Ceará, as mesmas demandas, a mesma realidade acontecendo, né? Assim, conhecimento que te abre uma série de portas financeiras e acadêmicas
possibilidades de publicação de artigo por ter um conhecimento à parte, né, um conhecimento único, que, por exemplo, né, eu sei escrever bem. Cara, a princípio isso não é um grande diferencial. Aí eu sei fazer buscas nas bases de dados. A princípio também isso não é muito um grande diferencial, né? As pessoas, elas precisam saber disso. Mas o conhecimento em análise de dados, muitas vezes as pessoas acreditam que elas podem delegar, que elas não precisam aprender, que é um conhecimento à parte. E aí quem tem isso, cara, se diferencia demais. Se diferencia muito, velho. Quantos artigos tu chegou a publicar por causa disso, entende? Uhum. Nessa... E, assim, realmente... E é que, assim, eu particularmente não acho que eu sou essa coisa toda... Na verdade, não sou, né? Mas o pouquinho que você sabe já realmente se torna algo diferencial, assim, que facilita muito o processo. Por exemplo, essa época da pandemia... Eu fiz muita consultoria, desde março do ano passado, eu tiro mais que o meu salário de consultoria. Então, agora a gente começa a conversar, cara. Pronto. Então, Ícaro, aí tá. Aí vamos lá, né? A gente não tem. Eu gostaria de passar 3, 4 horas conversando contigo, tranquilo. Vamos lá. Tá, então tu terminou teu mestrado, tu não fez teu doutorado, mas a gente já conversou e eu sei que tu és professor, né? Isso, eu sou professor. Avaliação psicológica, é isso? Isso, avaliação psicológica e também oriento TCC, né? Monografia, como chama lá, na verdade. Tá. Então, Ícaro, me fala um pouquinho aí sobre onde é que tu trabalha, como quais são as disciplinas que tu dá, quantas horas tu se dedica para isso, enfim. Fala um pouquinho dessa tua parte de docência. Pronto. O bom da parte de docência é que você não trabalha 40 horas semanais, né? Pelo menos. Né? Então, isso facilita muito para você ter um trabalho paralelo de consultoria, por exemplo. O pessoal que vai estar ouvindo aí, que está nesse caminho, vai entender que isso é bem bacana para poder produzir paralelamente. Mas lá eu dou aula de avaliação psicológica, de teste psicológico, daquela coisa, né? De aplicação, correção dos testes. É mais objetivos ou projetivos também? Pronto. Apesar do histórico, eu dou os testes projetivos, né? Porque foi a vaga que tinha e eu não ia deixar a oportunidade. Mas eu acabo dando uma introdução muito similar ao que eu daria como se fosse psicometria. A gente fala sobre normatização, padronização, esses detalhes todos. Eu falo para eles, né, como é que se constrói um teste psicométrico, mas o foco na hora dos testes é projetivo mesmo. Mas na parte do TCC eu já mando para pesquisa mesmo e a gente segue. Sim. Sim, isso é um dos entre aspas, assim, um dos males, né, da docência, que muitas vezes você não tem muito poder de escolha, né? A demanda chega e, se você quiser, é aquilo ali, né? Óbvio, né, que para a universidade é interessante que as demandas elas estejam o mais alinhado possível, né, com a tua formação, mas às vezes isso não acontece, né? Tá, aí, Ícaro, aí, beleza, né? Tu é professor de avaliação psicológica, né? Testes projetivos, tu trabalha também com teus TCCs, então acho que daí também já tem... Eu não sei exatamente se tu consegue extrair publicação deles ou não. Por enquanto ainda não, porque eu tô lá há menos de um ano, né? Então, entendi. Entendi. Ele tá mais... tá devagar, um pouco mais devagar. Mas e aí, em tese, tem essa possibilidade. Sim, junto a isso, tu trabalha com consultoria, né? Isso. Tu tá em Fortaleza agora? Tu mora em Fortaleza? Isso, moro em Fortaleza, mas o meu trabalho é em Sobral, por enquanto online. Sobral é interior do Ceará, Sim. Quantos quilômetros de Fortaleza? São 5 horas de viagem, aproximadamente. Uns 400 quilômetros, né, mais ou menos? Mais ou menos isso. Uhum. Tá, aí, Ícaro, me fala então, bicho, assim, como é que foi esse processo crescente, assim, né, de consultoria, desde lá do Ícaro, da graduação, do 6º semestre, até hoje, que já ganha mais do que o trabalho na universidade, assim, como é que se deu essa tua trajetória, assim? Pronto, primeiro que você tem que sempre, não pode ficar parado, você tem que ir atrás, né, porque às vezes o pessoal acha que a consultoria vai cair no colo, né, e não vai, né, às vezes você tem que fazer algum tipo de correria mesmo e conseguir dar conta. Mas eu acho que o mais importante para você conseguir alavancar, né, nesse processo de consultoria é você primeiro ter um network decente, né, buscar ali conversar com as pessoas, fazer amizades no mestrado, no doutorado, durante a graduação e tal. Então, desde o final da graduação, como eu comentei, da metade para o final, eu já tinha ali alguns poucos clientes que me vinham e tudo,
Mas quando eu entrei na pós, isso já ficou um pouco mais facilitado, porque você já tinha pessoas com menos tempo de aprendizado e precisava resolver um problema. Então, eu fiz alguns serviços durante o meu mestrado, no começo, para alguns colegas, e aí eu comecei a ficar mais conhecido pelos professores do PPG, né? Olha só, e aí legal. eu comecei a prestar serviço para os professores do PPG. Sim, então, os professores têm uma série de dados parados, né? Isso. O senhor falou que a professora Normanda deu os seus talheres, né? Para mim foi quase a mesma coisa, só que em dinheiro. Aham, que fantástico, cara. Recentemente eu prestei alguns serviços para ela. Sim. Então, assim, para outros professores de lá, então você sempre tem demanda dos professores. E aí os professores da graduação passaram a me conhecer também, então alguns deles, pelo menos os 5 professores da graduação também da Unifor, me comunicam na época dos TCCs para eu fazer análise. Então, o network com professores que sempre tem demanda é muito importante. Pelo menos na minha realidade, é o que me traz mais demanda. Mas outra coisa que eu fiz, né, que aí foi bacana, eu fiz disciplina de estatística no doutorado de administração. Lá na Unifor também tem um doutorado de administração, e eu quis aprender mais lá, mas eu pensei, certo, eu vou aprender, eu sei que as pessoas também vão ter alguma dificuldade, e quando eu chegar lá, eu também vou oferecer meu serviço para o pessoal de lá. Eu fiz isso, né? Eu cheguei nos alunos, eu vi que alguns alunos tinham dificuldade, falei, olha, eu também dou aula particular. E a gente fez um grupinho, e além da aula do professor, ali eu dava aula para o pessoal e tal. Então, é aquela coisa, você tem que ir atrás. Então, tem que correr, cara, tem que correr. Isso, tem que pensar, criar as oportunidades, né? Acho que isso é muito importante também. E aí, algo que eu fiz recentemente, que me alavancou muito, porque eu também faço estudo qualitativo também. Sim. Eu aprendi a gostar dos dois mundos, né? Vi as vantagens e aprendi a gostar. Com certeza. A professora Cíntia me ensinou muito disso. E aí, a gente usa um software que é o Iramutec. Talvez você já tenha ouvido falar, né? Conheço. E eu comecei a gostar muito dele, usei na minha dissertação, eu já tenho alguns artigos com ele e tudo, e tem vários submetidos que a gente usou também. E a professora dava um curso durante o mestrado de Iramutec, e sempre dava um problema para alguns computadores. Eu aprendi a resolver esse problema com uma colega de Pernambuco, e postei 2 vídeos, um em português e um em Broken English, lá. Um inglês bem quebrado, mas eu fiz o vídeo e botei lá no meu YouTube. Só tem esses 2 vídeos lá, e um tem 3.000 e poucas visualizações, o outro tem 1.000 e tantas. E de lá, muitas pessoas... Chega a demanda, né? Chega a demanda, né? Tipo, Ícaro, eu não consegui resolver, ou então eu não tenho tempo de fazer. Tu faz serviço de consultoria? Faço, vamos lá. Eu já peguei serviço da Suécia, dos Estados Unidos, Olha do Canadá, só, cara, que de coisa Portugal. incrível, velho. Então, isso já faz um tempo por conta do vídeo em inglês, né? E aí, mas muita gente de Portugal entra em contato comigo. E aí a gente faz, às vezes em dólares, em euro, né? Então, olha aí. Sai bacana, né? Se sai. Se tu não gastar, sai melhor ainda, né? Porque o real só se desvaloriza, né? Então... E aí, semana passada eu tive um de Portugal, não deu certo, né? O cliente acabou dando para trás. Mas acontece, né? Mas sim, o de português... Parte, né? O que eu fiz em português me trouxe muita demanda. Esse mês agora, eu casei agora, no começo de fevereiro. Parabéns. E nos últimos meses, obrigado. Os últimos meses, na verdade, desde março para cá, depois da pandemia, o pessoal começou a trabalhar mais online, começaram a buscar essas coisas e tudo. Eu tive muita demanda de lá para cá. Muita demanda mesmo. Então, a consultoria ajudou muito aqui botar os móveis de casa e tal. Que massa aí, cara. Que legal. Mas é isso. Então, essas divulgações, resumindo, então, network, né, você tem que conhecer algumas pessoas que podem te dar demanda, fazer alguma maneira, né, de buscar mesmo essa oportunidade de acontecer, e os vídeos no YouTube também têm sido excelentes para mim. E eu só tenho 2, já estou pensando em botar mais aí, criar meu curso e tudo. Então, mas é isso aí. Vamos lá, muitas coisas aí, cara, muitas coisas, velho. Assim, às vezes as pessoas, elas me perguntam, né, assim, como é que começa, né? E realmente, assim, cara, você tem que se mexer um pouquinho, mas uma coisa que eu sinto, né, que eu percebo, que desde a minha época também era assim, era que qualquer mínimo movimento, ele traz um retorno, sabe? Ele traz um retorno, né? Óbvio, você precisa saber, né? Você precisa saber alguma coisinha. E o próprio fato de você saber alguma coisinha, como a gente já vem falando aí, ela já lhe diferencia de muita gente, cara. Já lhe diferencia de muita gente. Então, isso por si só
já vai ser meio que, sabe, como um holofotezinho assim, você anda com um holofote assim, aquilo ali ele traz um diferencial. Então, você fazendo networking, né? Por exemplo, no nosso caso lá, velho, a gente mandou um e-mail para todos os professores do PPG, literalmente divulgando, sabe? Assim, todos os contatos que a gente tinha, a gente mandou esse e-mail e até hoje, olha só, até hoje ainda recebo um ou outro e-mail no nome da empresa de consultoria que a gente montou em 2010, sabe? Que não existe Uhum. mais, né? Cada um dos nossos amigos, cada um foi para o seu rumo, mas as pessoas ainda lembram, né, da tal psicometria e ainda me escreve de vez em quando lembrando disso, né? E perguntando por ela. Então, sim, cara, networking não tem como fugir. Eu sempre digo que ditado ele não permanece por acaso, né? Assim, então, aquela história de que a boca a boca é a melhor propaganda, isso ainda é totalmente verdade. Mesmo em épocas de internet, né? Eu acho que é muito mais fácil você ser contactado por uma pessoa que lhe conhece e por uma indicação do que um desconhecido, Uhum. né, que viu seu trabalho na internet, até porque também existem, né, vários outros canais que têm outras publicações. Então, networking é fundamental, cara. Não dá para você querer crescer nessa área de psicometria e análise de dados se você não tiver boas relações e se você não for uma pessoa do bem, sabe? Que eu acho que isso é uma diferença brutal, assim, cara. A área é muito pequena, todo mundo conhece todo mundo. Então, assim, fazer networking, fazer amizade é fantástico, é imprescindível. E outra coisa que tu falou, Ícaro, assim, para ajudar, né, as pessoas aí que estão pensando em começar com isso, é que tu disse que tu tem 2 vídeos, cara. Tu tem 2 vídeos e tu tá ganhando uma grana com 2 videozinhos publicados, velho. É, 2 dias. Surreal, né? Então, assim, tem duas coisas aí, né, assim, que me vem à mente. A primeira a demanda é tão grande, cara, é tão grande, que mesmo tu com pouco esforço já chega tanta coisa para ti. Com 2 vídeos. Imagina, por exemplo, né? Imagina a quantidade de inbox que eu recebo, né? Com essa divulgação do Psicometria Online, com os vídeos que eu tenho no YouTube. Se tu com 2 vídeos tá assim, tu entende? Então, pessoal, o que é que eu acho que seria. Anote isso, tá? Anote isso, cara. Produção de conteúdo, sabe? Vocês precisam aparecer tanto no mundo físico quanto no mundo online, sabe? Não tem condições das coisas simplesmente caírem. Assim, vocês precisam se mexer um pouquinho, né? O Ícaro é uma prova viva disso e isso impulsiona, né, Ícaro? Pensar um pouquinho mais além, né? Assim, tá? Como é que eu posso dar uma continuidade aqui, né? Tu sabe que isso era uma das coisas, sabe? Que quando eu estava na UFRJ, eu pensava muito nisso, sabe? Cara, eu tô aqui, bacana, é um excelente trabalho, cara, mas eu sabia que a qualquer momento que eu quisesse sair, eu poderia, tu entende? Porque a psicometria, a análise de dados, a consultoria, a análise de dados, ela lhe dá uma segurança, ela lhe dá uma estabilidade, porque a demanda é muito grande, velho. Eu não sei se tu sente isso também, cara, assim, que se tu apertar um pouquinho o passo, no dia que se tu quiser largar o teu trabalho, tu larga. Aqui a sensação é porque hoje eu não vou tão atrás, né? Eu não faço uma divulgação, eu só, como eu falei, só tenho 2 vídeos, né, e tal. Mas o que me chega, apesar de eu não fazer esse esforço para ir além, realmente eu fico imaginando, poxa, se eu realmente parasse para fazer uma divulgação, um tráfego pago aí da vida, de algum tipo de curso ou consultoria mesmo, de empresa, realmente poderia ser um diferencial, né? Assim, para conquistar ainda mais mercado. Sim, Mas, de fato, é isso mesmo. Eu tenho essa possibilidade, mas, por enquanto, eu prefiro manter as duas paralelas, a nossa, docência e a... sim, sim. Até porque a docência, para mim, é um sonho, né? Então, Sim, sim. Tem uma tenho trabalhado realização também nisso. aí, né? Aham. Isso. Sim. Ô, Ícaro, me diz uma coisa. Como é o teu processo de precificação? Como é que tu Pronto. precifica? Como é que tu trabalha nisso? Quando eu penso em preço de consultoria, eu só lembro da professora falando, Lícaro, tu cobra barato demais. Na época que eu entrei lá no laboratório, ela dizia que eu cobrava nada, assim. Aí Sim. ela comentou assim que eu cobrava para fazer estatística descritiva R$ 500. Na época da graduação, rapaz, R$ 500 para fazer estatística descritiva. Eu me... Aí, beleza, aí eu cobrava tipo 70, R$ 50 um Sim. serviço, coisa, eu não tinha essa noção. Mas depois que eu comecei
a ver que, poxa, esses clientes podem pagar, então eles vão tentar. Eu até comentei, acho que num vídeo que o senhor fez, mas que cobrava se falar por hora, né? Mas eu não gosto de cobrar por hora, eu cobro por serviço. Então, assim, se eu tenho uma análise, se o banco não está pronto, eu já cobro 200, 300 reais mais ou menos por isso, a Para depender ajustar do o tamanho do banco. banco. Aham. Isso. Então, se for fazer uma análise bivariável, eu cobro de 200 a 300 reais se for pós-graduação, né? Se for para fazer uma análise bivariável, já cobro 350 a 400. Se for Então quer dizer que multivariada, depende. sim, não, é muito variado, aí o Então, buraco é mais embaixo, né? Porque isso muitas vezes não é só rodar análise, né? Aí vai vir um monte de erro, aí você vai é, precisar pensar em alternativas de análise, né? Aí já começa a complicar um pouquinho mais, né? isso, Mas, resumindo, Ícaro, assim, em certa medida, tu daria para dizer que quanto mais complexa é a análise, mais caro tu cobra, isso. É, independente do tempo. isso, independente do tempo. Mas, geralmente, para mim, funciona muito bem, porque às vezes eu trabalho pouco e ganho razoavelmente bem, né? Sim, E às vezes, para mim, vem só para fazer, é, montar um banco e preparar um relatório de estatística descritiva, e você faz isso em pouco tempo, sei lá, menos de uma tarde, resolve, dá para tirar 500 reais, mais ou menos. sim, Então, é super tranquilo, né? Então, apareceu a demanda, ótimo. Mas, obviamente, tem aquelas multivariadas, são mais complexas, por exemplo, vem com um modelo de equação estrutural para dar conta, aí, opa, peraí, agora vamos sentar na sim, mesa para ver se dá tempo de fazer, sim, para ver sim. se o cliente está disposto a pagar, porque às vezes o serviço é um pouco bem complexo e fica, às vezes, um preço assim que, para ser justo para eu fazer, para Sim. eu sentir que, poxa, vale a pena fazer, eu tenho que cobrar isso. E aí nem E aí sempre não é satisfatório para o é. cliente, né? Isso, Então, e aí eu penso assim, rapidinho, professor, mas tipo, pensando, se for doutorado, eu ponho um valor, né, um pouco mais puxado, né? Se for mestrado um pouquinho, e TCC geralmente quase um valor simbólico, né, mas aí a gente ajuda. sim, sim. Mas aí para a empresa, eu também faço alguns serviços para a empresa, de análise de dados, um pouco mais raro, né, mas vez ou outra tem, e aí eu já tenho que cobrar um pouco, já cobro um pouco mais, já tem imposto, né, essas questões de nota fiscal. Para alguns professores eu preciso gerar nota fiscal também, nota fiscal Sim, avulsa e tal, então tudo a gente tem que pensar aí nessa quantidade. sim. Geralmente, quando eu vejo que vai demandar muito tempo, então eu coloco um preço um pouco mais salgado também. Mas a minha média geralmente é essa. Fazer uma regressão, eu costumo colocar, por exemplo, 400, 500 reais, por exemplo, Olha né? só, cara. Aproximadamente isso. Aham, sim. Então, só que nunca vem só a regressão, Sim, né? sim. É às vezes montagem do banco de dados, às vezes é de estatística descritiva, correlação e regressão, e depois tem uma comparação amostral. Então, no fim das contas, dá para tirar mais de um salário, às vezes, né? Sim, Enfim, sim. varia muito, né? Varia Cara, muito. 1.200 reais fácil, né? Numa consultoriazinha que chega, cara. Tá, e tem uma coisa aí, cara, assim, eu gosto das tuas respostas, cara, porque elas são respostas hiper completas, e aí depois que tu fala, eu gosto de voltar e a gente vai separando aí, tem muita coisa aí importante no que tu diz. Primeiro Beleza. tu cobra em certa medida pela complexidade da tarefa, É. não tanto pelo tempo, mas pela complexidade da análise, que às vezes, né, Uhum. qual é a diferença da complexidade da tarefa para o tempo de execução? É porque, assim, por exemplo, né, a gente há de concordar aqui que uma correlação é mais simples que uma ANOVA fatorial, tá? Uhum. Porém, o tempo de execução dela, para quem sabe fazer, é basicamente o mesmo, É. não é? Uhum. Então, eu não sei se tu se tu faz isso objetivamente, mas parece que tu calcula o tempo que tu levou para aprender, cara. Tipo assim, cara, isso aqui me deu trabalho, isso aqui não é do dia para noite. Tipo, Também. existe um valor aí, né? Um valor que, em geral, quem trabalha pelo valor da hora esquece disso. As pessoas que trabalham pelo valor da hora, né, que só são remuneradas pelo valor da sua hora, elas esquecem do quanto elas precisaram, de quantas horas elas gastaram para ter aquele conhecimento. E muita gente esquece de precificar isso. E eu acho que isso é Uhum. um excelente diferencial assim, na forma como se faz uma precificação, como se faz uma consultoria, né?
Bem massa isso. Outra coisa que tu falou, Ícaro, assim, que tu disse assim, olha, às vezes a demanda para mim, ela é grande, né? E isso vai ficar um pouco caro. Então, assim, tu já tá meio que num patamar de dizer assim, cara, isso aqui vai me tomar umas 6 horas, eu me dou o direito de cobrar por isso aqui, por exemplo, uns R$ 2.000, entende? Mais ou menos por aí, não sei, uns R$ 1.000, 1.500, enfim. Mas quando a gente vai tendo demanda, a gente consegue precificar de uma forma muito mais satisfatória para a gente enquanto profissional, né? E muitas vezes, em certa medida, né? Tu falou assim, a gente às vezes tira mais de um salário numa consultoria. Óbvio, não é pouco dinheiro, né? Para quem está pagando o serviço também, né? O cara pensa, putz, não é muito barato, mas ele sabe que se ele não fizer esse pagamento, ele vai ter que estudar no mínimo 8 meses. Sabe? E se você pensar no seu gasto de tempo, né, de dedicação, de esforço, de 8 meses estudando uma coisa para poder fazer, R$ 1.200 sai muito barato. Então é um ganha-ganha, né? E bem interessante, assim. E aí, assim, tem outra questão que eu acho que é bacana assim, da gente falar, é que assim, ó, não aprender análise de dados sai caro. Não aprender análise de dados sai caro, porque você sai caro em vários sentidos, né? Sai caro em vários sentidos. Por quê? Primeiro, você não vai conseguir fazer a sua formação com a mesma agilidade, com a mesma velocidade, com a mesma força. Você não vai terminar a sua pós-graduação com o mesmo currículo. Por exemplo, você, Ícaro, você jamais teria terminado o seu mestrado com tantos artigos submetidos se você não soubesse análise de dados. Estou certo ou estou errado? Com certeza, com certeza. E se você não sabe, você precisa pagar para alguém que sabe, né? Então você, na minha opinião pessoal, né? Isso é uma frase meio forte que eu falo, mas na minha opinião pessoal, quem trabalha com pesquisa quantitativa, eu estou falando de quem trabalha com pesquisa quant, né? Pesquisadores que trabalham com pesquisa quant, eles são melhores se souberem isso, sabe? Porque não é um adendo. A análise de dados ela não é um adendo de quem trabalha com pesquisa quantitativa, ela é o cerne da coisa, sabe? Então você se torna um profissional melhor, você publica mais, você consegue pensar mais em objetivos de pesquisa, e é uma como é que eu posso dizer? Uma perspectiva profissional claríssima, né? Então, assim, pessoal, seja para você melhorar o seu currículo, ou seja, para você pensar em uma perspectiva de carreira, ou seja, para você mesmo economizar dinheiro, sabe? Assim, aprenda análise de dados se você trabalha com pesquisa quantitativa, sabe? Não delegue isso, sabe? Isso é um grande diferencial. Muito, muito, muito bom. Oi, Ícaro, tá, e fala aí, desculpa. Algo que também é interessante comentar que quando você entra, né, nesse ramo da consultoria, é interessante você não ter em mente que vou aprender só isso, vou ficar só nesse tipo de produto, né? Por exemplo, hoje, digamos que hoje em dia, a maior parte da demanda que eu tenho tem sido por conta dos vídeos que eu fiz no YouTube do Iramutec. Então, eu tenho feito hoje mais análises qualitativas que quantitativas. Sim. Por mais que a satisfação seja nas quantas, né? Tem um mercado bom para o outro. Então, se você não se limitar a um software, ou se você tem uma certa facilidade para trabalhar com outros softwares de análise, né, para alguma outra função, Smart PLS, essas outras assim também, que às vezes o cliente chega, não, eu quero que tu trabalhe com esse programa aqui, porque o meu projeto tem esse, se vira aí e faz. Sim. Então, eu já recebi um do NVivo, tipo, não, mas eu faço Iramutec, não, mas eu quero com o NVivo, então vou aprender. Às vezes isso é uma demanda do orientador, né? Enfim, tem várias questões então, aí. Abrir a mente também para as ferramentas que você pode usar, né, para o seu trabalho. Não ficar... Tudo bem que a psicometria em si ela já tem muita demanda, mas se você também puder ir para um caminho ou outro, isso pode ganhar mais mercado. Eu acho que tem... Tanto por uma questão de necessidade, né? Assim, se você souber um pouco disso, tiver necessidade, você abre mais portas para você. Eu acho que quem pretende, né, seguir a carreira acadêmica também, assim, você acaba que, como é que eu posso dizer? Se você quer seguir a carreira acadêmica, você precisa conhecer, né, de análise qualitativa até para orientações também, né? Então acho que isso faz total sentido. E é óbvio, né? Se você depois, né, quiser dizer assim, olha, eu vou focar só em pesquisa quantitativa,
Aí, beleza, você segue, você pode fechar portas, né? Por exemplo, no meu caso, né? No meu caso, eu não vejo muito. Para mim, não é interessante colocar energia em qualitativo, né? Não para Uhum, consultoria, para orientações, quando a pergunta de pesquisa solicitava, não tinha problema nenhum da gente inserir uma parte qual no estudo, enfim. Mas uhum, para consultoria, não. Eu acho que já seria um pouco diferente. Mas eu concordo totalmente contigo, cara. Assim, quanto mais receitas você souber fazer, né, melhor. uhum. Mais demandas vêm. Ô, Ícaro, e deixa eu te perguntar mais umas coisinhas, cara. Assim, hoje, qual é a tua perspectiva, assim, de trabalho, de vida, doutorado? Tu pensa em seguir fomentando essa carreira de psicometrista? Como é que tu tá pensando em fazer? Sim, eu sempre pensei em trabalhar com pesquisa e entrei na docência e, cara, eu percebi que eu gosto muito também de pesquisa. Eu estou sentindo a falta de ser mestrando, Sim. de poder viver disso e tal. Então, eu tenho essa intenção, mas a consultoria, eu acho, pelo menos no dia que eu estou hoje, 2020, 2021, né, com essa experiência que eu tenho, que dá para levar paralelamente. Por enquanto, eu não penso ainda em deixar a docência enfim, eu pretendo seguir paralelamente com os dois tipos de serviço. Mas aí vamos ver as oportunidades que aparecem, né? Mas o fato é que já estou pensando em criar um curso para o Hotmart, fazer alguma coisa nesse sentido aí em breve, para fazer. Mas eu vou para o Iramutec, né? Porque agora tem muita concorrência com estatística, né? Online. Nada, cara. Cara, assim, velho, E o pior é que não tem, Ícaro. Não tem, cara. Aham. Mesmo assim, né? Você não falou explicitamente, né? Mas, tipo assim, eu tô com psicometria online. Cara, isso é uma coisa assim Aham. que, inclusive, já me perguntaram assim, cara, tu tá fomentando tua concorrência, tu tá criando concorrentes para ti. E tem uma analogia que eu gosto muito, velho, que é o seguinte, ó, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Tu entende? Tipo Uhum. assim, Ibiza, né? Ibiza é a capital da música eletrônica, né? E o mundo inteiro conhece Ibiza por ser a capital da música eletrônica, e o mundo inteiro vai para lá, né, para se divertir nisso. E houve uma época em que Ibiza tinha duas grandes boates lá, e essas boates elas brigavam entre si para ver quem é que Uhum. trazia o DJ mais foda, sabe? E aí o cara, uma boate fazia um grande evento numa sexta-feira, a outra ia lá e tentava competir, ou no dia seguinte fazia alguma coisa, e elas brigavam muito entre si, e o que é que acontecia? Eles começaram a perceber que aquilo não era vantajoso para ninguém. Então, eles começaram a criar um ecossistema Uhum. onde a cidade inteira ficou conhecida por ser um centro, né, de música eletrônica. E o que é que acontece? O mundo inteiro vai para lá. E o que é que acontece? Todas as boates ganham. Sim, sim. Então, na psicometria no Brasil hoje, eu penso muito nisso, sabe, Ícaro? Assim, quanto mais forte a psicometria no Brasil for, mais demanda vai ter para todo mundo, sabe? Porque é assim que se fortalece uma área. Não é uma pessoa sozinha, sabe? Que Uhum. fortalece uma área. Tipo, já pensou, por exemplo, como seria, né, a expansão dos celulares se só existisse a Nokia? Se só existisse o Uhum. Samsung? Pode ter certeza que mesmo que eles dominassem, mesmo que a Samsung dominasse o mercado, se só existisse ela, os celulares não iam ser tão, como é que eu posso dizer, tão disseminados, entende? Então, assim, mesmo com concorrência, cara, mesmo com muita gente fazendo a mesma coisa, o ecossistema cresce, sabe? É por isso que eu falo tanto, assim, e falo abertamente, cara, façam seus cursos, montem a sua estrutura, deem suas consultorias, montem seus sites, faça tráfego, divulguem, sabe? Porque a gente precisa fazer com que o ecossistema mesmo cresça, sabe? Uhum. E muito desse bate-papo, assim, inclusive desse tema de hoje, né, que é de falar de consultoria, mostrar exemplos de pessoas que ali, né, você no sexto semestre da graduação, cara, um molequinho ali, né, já estava ganhando dinheiro trabalhando com correlação justamente para incentivar isso, sabe? É importantíssimo, velho, é importantíssimo. Algo interessante a se falar também, que sobre as pessoas a gente tem que criar algumas oportunidades, né? Por exemplo, eu faço parte de uma igreja e é uma igreja grande, né, como instituição e tudo, e eu vi que tem vários projetos lá, tem várias situações dessa maneira e funciona por trás como uma empresa, né? Tem publicidade, tem contabilidade, tem tudo isso. E eu pensei, rapaz, eu acho que eu poderia trabalhar aqui.
E aí eu tive uma reunião recentemente, por exemplo, com a diretoria, para eu fazer alguns trabalhos de psicometria lá, né? De Sim. consultoria de psicometria lá. E vai dar certo, né? A gente vai estar fechando orçamento e tal, esses detalhes todos. Olha Porque só, às vezes velho, você pensa assim que você, poxa, né? se Às vezes restringe à área tem canto que acadêmica, você não né? vê que tem ali. Não, vou só consultoria para academia, né? Para doutorado, mestrado, TCC e tal. Às vezes tem oportunidades que estão bem perto de você, que você frequenta bastante e consegue também criar algumas oportunidades de mercado. Acho que isso é legal Total. pensar também. Eu acho que onde tem gente, cara, tem dado, e aonde tem dado, você pode extrair informações ali que podem guiar, né, ali o andamento da coisa, né? Tu pode falar um pouquinho rapidamente, Ícaro, assim, de qual é mais ou menos a linha, o que é que vocês estão pensando em como é que vai ser tua contribuição? Seria o quê? Uma coisa mais Pronto. não precisa explicitar nada, não, assim, é só Não, para tudo bem. contextualizar um pouco melhor. Tipo, análise seria estatística descritiva, vou fazer que é uma pesquisa de levantamento sobre. Estão passando por uma ideia, né, esse ano, estão aplicando essa ideia mais frequentemente através das mensagens e tal. E aí a ideia vai ser análise, né? Será que tem sido aprendido e praticado, né, por exemplo, pelas pessoas? Então a gente vai fazer um antes e depois, aí fazer um teste pareado, né, para ver se aí criar um instrumento que faça a avaliação desse construto e depois, de um certo momento, fazer de novo a avaliação desse construto e fazer a comparação. Então, basicamente isso, começando por aí. É uma avaliação de intervenção, bem dizer, né? Assim, a igreja, ela tem uma, como é que eu posso dizer assim, ela tem eu não sei se um projeto para o ano, por exemplo, né? E eles querem saber se esse projeto anual funciona, pesquisa, cara, é uma intervenção, é exatamente a mesma coisa que a gente faria na academia, né? E aí entra, por exemplo, não só a aplicação do instrumento, mas a própria criação do instrumento, que vai ser algo também que entra na consultoria e tal. Então, aí eles vão ficar com aquele instrumento para sempre, né? Quando precisar, aí vão validar, né? Vão ver fazer os alfas, né? E tudo, tirar todo esse processo, fazer a padronização do método de resposta, de análise, por assim diante. Todo o processo mesmo de criação de um instrumento eu vou estar criando, depois vão aplicar e vão ver se deu tudo certo, né? Se foi eficaz ou não e tal. A ideia é essa. E aí, tem outros processos também, como a avaliação de desempenho de alguns cargos que vão ser feitos, que eu trabalhei com psicologia organizacional também, né? Sim. Estagiei numa consultoria de RH, né? Na época e tal. Tudo então, se junta, né? Todos os conhecimentos depois eles se acumulam, né? E aí a ideia é essa, né? Tipo, a gente vê a oportunidade, vê que é algo que pode somar e você oferece o seu serviço, né? Em algum momento, sempre isso acaba dando certo, né? Que legal. Então, lá a gente vai fazer isso. Eu tenho uns alunos aqui que têm trabalhado em empresas de investimento, né? Empresas de investimento. Então, estão desenvolvendo medidas também, né? Eu acho que alguma coisa de avaliação de personalidade, avaliação de risco, né? Perfil de risco de investidor. Então é bacana assim que a gente começa a perceber, né, como isso pode ser aplicado aos mais variados contextos, né? E aí a mensagem que eu acho que vale a pena a gente deixar, né, para quem está escutando aqui, quem está assistindo, comece a olhar um pouquinho fora da caixa, né? Comece a dar uma olhada no seu entorno, né? Porque tem muitas oportunidades aí. Eu acho que muitas vezes falta um pouco de, como é que eu posso dizer assim, de uma percepção de autoeficácia, sabe? Porque assim, cara, eu posso contribuir nisso, sabe? Então, assim, comecem a pensar agora, sabe? Onde é que você acha que você pode contribuir com esse conhecimento que você tem, que não seja exclusivamente na academia. A academia tem muitas oportunidades, eu acho que é óbvio, né? É a maioria, mas tem muita coisa lá fora também. Ícaro, deixa eu te falar, cara, a gente tá precisando terminar esse bate-papo aqui, porque se passar de 1 hora, eu não consigo publicar no Instagram. Tranquilo. Mas eu queria, Ícaro, te pedir para tu deixar uma mensagem assim para quem tá começando, para quem tá querendo seguir esse rumo, né? Porque olha só, deixa eu te explicar o porquê eu te peço isso. Quando eu lancei, né, o Psicometria Online, eu fiquei meio surpreso, assim, com algumas perguntas que eu vou fazendo ali, né? Conhecendo um pouco vocês, conhecendo a audiência e tudo mais. E eu fiquei surpreso que, assim, todas as vezes que eu pergunto, né, qual é a linha que as pessoas querem seguir, metade dos seguidores, eles falam que eles querem ser consultores. Então, não aquela ideia de que seria só, né, para ser pesquisador,
a gente tem metade que sim, mas metade também que não. E eu não imaginava, né, no primeiro momento, que a gente teria, né, tão rapidamente como é que eu posso dizer, esse interesse pelo desenvolvimento da profissão. Então, qual é a mensagem, Ícaro, que tu daria assim para quem está querendo começar, né? Enfim, dá um pouco aí Se eu pudesse contribuir em poucas palavras, né, para fazer esse fechamento, eu acho que o mais importante para quem quer começar com a consultoria ou com o processo assim de consultoria meio que pessoal também, é que você enxerga as oportunidades. Eu acho que isso é o mais importante para começar. Onde é que você consegue aplicar o que você aprendeu no curso da psicometria online aí? Onde é que você consegue também, né? Enfim. Onde é que você consegue somar, onde é que você consegue contribuir e assim, obviamente, ser remunerado pelo que você está aprendendo, porque às vezes a gente aprende e quer, mas não consigo, eu só sei isso e tal, então, mas às vezes tem gente que precisa exatamente do que você sabe, do pouco ou do muito que você sabe. Então é isso, eu acho que você tem que buscar as oportunidades, enxergar essas oportunidades e se colocar, né, se fazer presente, de alguma maneira se fazer presente também é muito importante. Eu estou aqui, né, sei fazer, posso fazer isso por você, né, posso contribuir para o seu trabalho, para a sua pesquisa, ou para a sua, enfim, na sua empresa e tal. Então, acho que é isso, buscar as oportunidades de fazer presente são as melhores contribuições que eu poderia dar aqui, de modo resumido. E não ter vergonha de ganhar dinheiro, né? Não ter vergonha de trabalhar, de cobrar, né? Porque eu acho que isso tem uma pegada, isso é forte, sabe? Assim, eu acho que dentro da academia tradicional, né, assim, a gente tem um pouco de peso nisso, né? Talvez tu não tenha sentido isso, mas talvez alunos que estão dentro de universidades públicas sintam. Então, assim, não tenham medo de cobrar, sabe, pessoal? É a vida de vocês, é a vida profissional, né? E eu acho que hoje a gente está passando por uma época social, econômica e política aqui no Brasil, em que não é uma boa ideia ficar pensando em depender só de um concurso, né? Um concurso de uma universidade, seja pública ou privada. Acho que é importante cada vez mais a gente estar atento às possibilidades de criação da nossa própria trajetória, né? Assim, fantástico, Ícaro, fantástico, cara. Foi um prazer enorme te conhecer. Vamos seguindo. Em breve, quando passar tudo isso, a gente se encontra pessoalmente. Beleza. Ícaro, então... Bruno, agradeço aí. Valeu, obrigadíssimo, brigadão mesmo, hein, cara? Foi excelente esse bate-papo. Fica bem aí. Valeu. Abração. Até logo, boa noite. Pra ti também.